Amados irmãos em Cristo, a paz de Jesus, o amor de Maria, que a força do Espírito Santo esteja em seu coração. Hoje é dia 4 de outubro, vamos a mais um santo do dia? Hoje, gente, a igreja comemora liturgicamente um dos santos mais amados do mundo inteiro e, sem dúvida, o mais conhecido, São Francisco de Assis, fundador da Ordem Franciscana, padroeiro da Itália, padroeiro dos pobres e também dos animais e da natureza. É um dos santos mais queridos do mundo todo. Há 800 anos que São Francisco é um farol para a igreja, pela sua plena adesão ao evangelho, que conferiu a ele inclusive o título de Alter Christus, ou seja, de um outro Cristo. Para encontrar o Senhor, escolheu a pobreza, o amor a Deus e aos irmãos e o amor pela natureza, pela criação. Sempre teve o espírito aventureiro. Aos 20 anos, partiu para a guerra entre Assis e Perugia. Depois, para as cruzadas. Era filho de um homem rico, mercador de tecidos, Pedro Bernardone, e de uma mulher nobre de origem provençal. Cresceu na opulência e na vida mundana. O retorno da dura experiência da guerra, onde ele voltou doente e abalado, o deixou irreconhecível. Foi nesse período, na verdade, que ele teve um sonho na cidade de Spoleto, que mexeu muito com ele. Ele ouviu claramente as palavras: "Por que te inquietas em buscar o servo ao invés do Senhor?" Deixou ele refletindo sobre quem seria esse Senhor. Tomou então a partir daí, entendendo Jesus como Senhor, um novo rumo em sua vida, Buscou a oração, a contemplação no silêncio e nos campos da Umbria, renunciando à vida de riqueza e se unindo aos pobres, doentes, aqueles que eram desprezados na sociedade. Tinha 25 anos quando a sua vida então marcou para sempre esse desapego e renovou o cristianismo. A partir daí viveu na mais completa pobreza. Fundou em 1209 a primeira ordem dos frades franciscanos, se estabelecendo em uma casa muito pobre e abandonada. Pregava humildade, total obediência ao amor a Deus, e ao amor à natureza. Ele chamava o sol de meu irmão e a lua de minha irmã. E era um homem assim que vivia na alegria desse abandono, dessa pobreza, de ajudar aqueles que precisavam, Ele ouviu uma voz uma vez na igreja de São Damião, uma igreja que estava em ruínas, uma voz que dizia a ele: "Francisco, restaura a minha igreja, vai e restaura a minha igreja." E ele achou que ele estava falando daquela igreja, então ele faz um mutirão e começa a restaurar a igreja de São Damião, mas o Senhor tinha planos muito maiores para ele, O Papa Inocêncio III aprovou a sua regra, Ele então vai se dedicar, na verdade, nessa formação dos seus confrades, no início apenas 11, e hoje são milhares de frades, de inclusive outras denominações franciscanas pelo mundo inteiro. O Papa Inocêncio percebeu que ele é um homem diferenciado, e ficou encantado com a sua opção pela pobreza, muito diferente da opulência às vezes daquele tempo. Ele recebeu os estigmas e viveu uma vida realmente dedicada ao Senhor. Faleceu no dia 3 de outubro de 1226, com apenas 44 anos. E hoje, ainda hoje, toda a igreja comemora São Francisco de Assis e toma ele como espelho de sua vida. Eu queria fazer uma proposta, normalmente agora eu daria a bênção, mas que tal se nós fizéssemos aqui a oração de São Francisco de Assis, tão conhecida, Uma oração onde ele nos faz lembrar que nós podemos ser instrumentos de amor, ou de guerra.